Meus amigos, a taxa Selic caiu novamente e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns setores da Bolsa de Valores que podem se beneficiar com essa queda. Dentre esses setores, eu vou ticar algumas empresas que podem se beneficiar também, tá bom? Vou mostrar tudo isso agora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Roger, criador aqui do canal Victórios. E antes de começar, galera, eu peço para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho e também deixarem aquele like, tá bom? É muito importante o meu crescimento aqui no YouTube, tá, galera? Me ajudem a chegar nos 1000 inscritos primeiramente, tá? A primeira meta, depois a gente vai subindo, né, galera? Mas vamos lá pro vídeo, galera? Bom, pessoal, a taxa Selic ela caiu, igual eu comentei com vocês, e com essa queda, provavelmente, o mercado vai cada vez mais ficar aquecido, pessoal. E com isso, pessoal, eu trouxe alguns setores que vão se beneficiar com a queda da Selic. Mas antes de apresentar eles, vamos dar uma olhadinha em como que está esse cenário da Selic, né, pessoal? Então, basicamente, eu trouxe 3 tópicos para a gente conversar aqui hoje. Primeiro tópico, pessoal, é sobre a inflação ainda estar na meta. Apesar do combustível ter elevado um pouco a situação da inflação, né, do IPCA, ainda estamos na meta conforme vocês verificam no gráfico. Então, resumindo aqui, vejam que a linha azul é a situação atual que estamos e a linha vermelha é a projeção. Vejam que provavelmente essa inflação ela vai sair um pouquinho da meta, mas nada que vai comprometer, tá bom? Pela projeção do IPCA, a tendência é que ela saia, mas logo volte, tá? Mas vamos verificar, né? Isso vai ser muito comprometido por conta de algumas situações que o governo e também o cenário macroeconômico vai seguir nos próximos anos, tá bom, pessoal? Mas a inflação estando na meta, a Selic ela vai continuar essa tendência de queda. Certo, mas a Selic ela vai cair até quanto, né, pessoal? Existem mais 2 reuniões para esse ano, tá? E na minha visão, pode vir a cair mais 1 ponto, tá? Até o final do ano. Ou seja, se verificarmos o relatório Focus que eu trouxe aqui para vocês, podemos verificar que a projeção é de que em 2023 ela termine ali com 11,75 de Selic, tá bom? Vejam também que a projeção para os próximos anos é de que ela caia para 9% em 2024, 2025 para 8,5% e 2026 vai se estabilizar, tá bom? Mas é claro que para a gente projetar os próximos anos acaba sendo um pouco mais difícil, principalmente por conta do cenário micro e macroeconômico, tá? Igual comentei com vocês. Qualquer modificação que aconteça e for negativo para o Brasil, provavelmente vai afetar a inflação, tá? E acaba afetando também a Selic, tá bom? Vejam também que os próximos meses desse ano, a tendência é que até novembro chegue a 12,25, tá? E em dezembro eles façam ali um reajuste. Vejam que a tendência está condizendo com o que está acontecendo, né? Eu não sei quanto que caiu a Selic hoje, até por conta que eu estou fazendo esse vídeo antes, mas se realmente chegou nesses 12,75, é provável que continue seguindo essa projeção do Copom, tá bom? E existem alguns aspectos primordiais que podem afetar a economia. E um aspecto importante é a economia dos Estados Unidos, onde hoje mesmo saiu um resultado que os juros norte-americanos ficaram estabilizados. E outro aspecto é quanto à Rússia versus a Ucrânia. Ninguém sabe como que está o andamento, deu uma estagnada essa situação. Veremos os próximos capítulos de como vai seguir essa situação. Outro aspecto que pode comprometer é quanto à crise econômica na China. Esse é um aspecto importante porque, basicamente, vai comprometer a bolsa aqui no Brasil, tá? Mas veremos como que vai seguir. E outro aspecto que é o que está afetando diretamente a inflação do Brasil é quanto ao petróleo. O petróleo subindo, a gasolina ela sobe também, na teoria. Mas, devido a essa nova política de preços da Petrobras, ela está estagnada. Mas tem um problema. Essa estagnação vai afetar a situação do etanol e da gasolina. Então, igual aconteceu nos últimos meses atrás, né? Então, basicamente, eles não podem segurar muito se o petróleo continuar subindo. Eles vão ter que reajustar e isso afeta a inflação. Mas agora, galera, vamos conversar um pouquinho sobre os setores que eu trouxe para vocês aqui que podem se beneficiar com essa queda da Selic, né? Basicamente, pessoal,
em antemão, eu já falo. Essa queda da Selic vai ser benéfica para todas as empresas, tá? Basicamente são todas. Mas eu preferi trazer algumas em específico para vocês, para atualizar vocês sobre esses setores, não é mesmo? E basicamente, pessoal, eu trouxe algumas empresas aqui que existem ali um potencial muito interessante. E vamos começar pelo setor que mais foi afetado, pelo varejo. Desse setor eu trouxe 4 empresas, onde consiste a Vulcabras, a Vivara, a Grendene e a Tecnos. Reparem que eu não coloquei nenhuma empresa famosa, né? A Casas Bahia e a Magazine Luiza. Por quê, pessoal? Para mostrar para vocês que mesmo dentro do varejo existem boas empresas. Essas empresas que eu trouxe aqui são empresas boas. Tá? Na minha visão, elas estão ali se projetando ali para um caminho bem interessante. A Tecnos, durante a pandemia, teve uma crescente muito interessante, acabou se recuperando dos prejuízos que ela estava tendo. Então, dentre essas 4 empresas, na minha visão, eu consigo enxergar um horizonte muito positivo. Eu não vejo tanta necessidade de você se expor em Via Varejo e Magazine Luiza, sendo que existem empresas do varejo que são mais interessantes do que elas, tá? E seguindo aqui tem o setor de locadoras. Nesse setor de locadoras, pessoal, eu trouxe só uma empresa, que é a Localiza. Foi a única que eu achei que é interessante para investir hoje em dia, tá bom? Na minha opinião, é claro. Seguindo para o setor financeiro, galera, eu trouxe 4 empresas que, na minha visão, são muito positivas hoje em dia, que é a Banco do Brasil, Itaú, Itaúsa e Banestes, Banco Banestes. Essas 4 empresas, na minha visão, estão com uma projeção muito interessante para o futuro, tá bom, galera? Já no setor de construtoras, eu escolhi apenas 2 também, PLPL e a Direcional. Essas 2 empresas, elas estão no meu portfólio. Eu tentei evitar ao máximo não colocar empresas que estão no meu portfólio, na minha carteira de investimento, né? Até para diversificar um pouco, né? Não ficar falando das mesmas empresas, mas alguns setores acaba sendo difícil, né? Principalmente porque quando você investe em alguma empresa, você tem conhecimento total dela e basicamente, na minha visão, essas 2 empresas são as que eu enxergo que têm potencial atualmente no setor de construção. Perfeito, pessoal? E seguindo para o setor de materiais básicos e também industrial, né, unindo os 2 setores, existe a Klabin, a Klepper Weber, a WEG e a Login. Pessoal, dessas 4 empresas, eu vejo que nas 4 tem perspectivas positivas. No caso da WEG e da Login, a Login, elas são empresas que elas pagam menos dividendos, só que elas têm uma rentabilidade superior, né? Porque elas se reinvestem, elas fazem reinvestimentos. Quando você for aportar, você tem que verificar que tipo de perfil que você quer, né? Manter na sua carteira de investimento. Mas são empresas muito interessantes e que, na minha visão, desses setores, são as que eu mais gosto. Poderia ter colocado também a Shoes aqui. Existem várias outras empresas que eu gosto que são desse setor, porém, eu preferi escolher empresas que não estão no meu portfólio, igual eu comentei com vocês, tá? Vejam que no meu portfólio tem empresas totalmente diferentes dessas. Bom, galera, baseado nessas empresas, deu para vocês terem um norte dos setores que eu acredito que pode vir ali uma crescente, tá? Igual eu comentei com vocês, todas as empresas da Bolsa de Valores vão se beneficiar no longo prazo com essa situação da taxa Selic, mas sempre existe alguns setores que vão se beneficiar mais, tá? Reparem que em todos os setores, pessoal, existem empresas que são consolidadas, tá? E que, na minha visão, tem uma perspectiva muito positiva e tem uma pouca volatilidade, tá? Eu escolhi de forma minuciosa todas essas empresas e, igual comentei também, retirei Magazine Luiza e também a Via Varejo. Principalmente para mostrar para vocês que dentro de todos os setores existem empresas boas. Basta você escolher e sair da manada, tá bom? Esse é um aspecto muito primordial para você dar certo quando você virar um investidor, ou também para quem já é investidor e ainda fica batendo na tecla de investir nesse tipo de empresa, tá? Não há necessidade de você se expor dessa forma em empresas que, de certa forma, são muito voláteis, tá bom, pessoal? É importante vocês ressaltarem a questão também do perfil. Então não adianta você pegar e comprar essas empresas e deixar, tá? Primeiro você tem que analisar o seu perfil e verificar, fazer uma análise em cima dessas empresas e verificar se realmente é vantajoso ter elas na carteira. Aí sim,
vocês insiram ela na carteira de investimento de vocês. Perfeito. Em resumo, com essa queda da Selic, na minha visão, a perspectiva da carteira de investimento de vocês é crescer, mas vai depender bastante das circunstâncias do cenário econômico micro e macro, tá? Então, Selic, inflação e esses setores que eu trouxe estão todos linkados, não adianta a gente fugir, tá? Então não adianta você falar que você não entende nada de Selic, não entende nada de inflação e quer investir. Você vai ter que aprender pelo menos o básico para ter uma noção de como funciona a estrutura do mercado financeiro. Tá? Uma coisa vai linkar a outra, não adianta, tá? E para isso estarei junto com vocês aqui nesses estudos, tá bom? Fiz até um vídeo comentando de forma mais detalhada, né, apresentando todos os pontos positivos e negativos da queda da Selic, tá? Eu vou deixar ele aqui no lado, faz um tempinho, foi na última queda ainda. E basicamente lá eu mostro bastante detalhes, tá bom? Bom, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal e também deixarem um like, tá? É muito importante porque o YouTube só vai entregar esse vídeo se tiver bastante curtida. Então, se tiver bastante interação, o YouTube entrega. Então, se inscrevam e deixem o like. Beleza, galera? Bom, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Fui!